Quem aqui trabalha com SQL Server especificamente? Metade, né? Um pouco menos da metade. E Oracle? Tá. O SQL venceu. Ponto. Acabou. Brincadeira, são dois produtos, né, do mercado corporativo, Oracle e SQL. Eu acho que é importante, antes da gente começar o assunto especificamente, falar um pouquinho sobre quem é o Marcelo, quem é o Thiago. Eu sou o Thiago. Né? Óbvio que foto, né, tá sempre diferente do que a pessoa é realmente, mas sou eu. Eu tenho mais de 12 anos de experiência com banco de dados, especificamente. E vocês vão notar que eu e o Marcelo, a gente meio que cresceu juntos, assim, né? A gente trabalhou juntos na IBM, na American Express, e eventualmente a gente fundou uma startup juntos no ano passado, que foi vendida para essa empresa, a Tive. Eu trabalhei 6 anos na Microsoft, 3 anos nos Estados Unidos, como engenheiro de escalação, né? Eles chamam de Escalation Engineer, para o time da SQL. Então, eu ficava em Nova York, especificamente, então eu atuava com todos os clientes dali da região, da Grande Manhattan, né, que eles chamam. E eu voltei para o Brasil, fundei junto com o Marcelo uma startup chamada Rhino. Eram 3 DBAs. Né? E a gente, em 3 meses, faturava 20% que o nosso maior concorrente. Por quê? Porque eu trabalhei na Microsoft, eu queria oferecer para clientes pequenos e médios o serviço que a Microsoft oferecia para os grandes. E o Marcelo no Itaú queria também fazer a mesma coisa. Né? Ele com experiência de Oracle, eu com SQL. A gente chamou a atenção de uma empresa que é aqui de Campinas, inclusive, chamada Tive, que é uma empresa, deve ter uns 70 funcionários, é uma empresa de private cloud. Então, é diferente, inclusive, do Hugo, né? Conheci o Hugo, que é arquiteto da Amazon aqui. É uma estrutura de private, ele oferece private cloud para clientes. E quem geralmente está em private cloud? Geralmente clientes que têm um sistema legado ou ERP, sistemas que realmente não conseguem conviver num cloud público, porque ou é muito caro, né, pela quantidade de recursos que eles consomem, ou eles não estão prontos para utilizar novos recursos, né, que esses provedores de cloud público oferecem, como o Lambda, por exemplo, né, que está aqui sendo falado aqui do lado. E aí a gente oficializou a venda da Rhino em junho para a Tive, onde a gente então começou a assumir posições como diretores lá, a gente foi convidado pelo expertise, né, e para manter a área de banco de dados. Eu sou diretor de soluções, obviamente minha experiência, apesar de ser de banco, eu tenho um viés focado em infraestrutura no geral, e o Marcelo vai falar um pouquinho sobre ele. Bem, pessoal, eu sou o Marcelo. Na verdade, as pessoas me conhecem como Calduro. Minha esposa que me chama de Marcelo. E, na verdade, ela me chama de amor. Porque se ela me chama de Marcelo, eu fiz alguma coisa errada. Eu deixei a tampa da privada aberta, eu esqueci alguma coisa. As pessoas normalmente me chamam de Calduro. Eu trabalho já há um bom tempo no mercado corporativo, trabalhei um bom tempo na IBM. Eu prestei bastante serviço para a American Express. Eu lembro que, na época que a gente prestava serviço para a American Express, quem conhece Oracle, a gente estava trabalhando com Oracle 9i, já fazia hack, era uma coisa assim, meio embrionária, mas foi um serviço bem interessante. Eu trabalhei muito tempo na iMetrics também, não sei quem conhece a iMetrics, é uma empresa especializada em performance, então a gente chega no cliente e faz trabalhos incríveis para melhorar a performance desses clientes. Depois eu fiquei um bom tempo também no Itaú, é um ambiente corporativo gigantesco, e eu trabalhei especialmente na Redcar, que vocês devem conhecer, concorrente da Cielo, hoje chama Rede, né? É onde a maquininha que vocês passam os cartões. Então, vocês imaginam como o sistema tem que ser parrudo e performático para aguentar aquelas transações que a gente passa no cartão de crédito. E conforme o Thiago mencionou, a gente fundou a Rhino, né? Eu saí do Itaú, o Thiago saiu da Microsoft, a gente formou essa empresa, e por fim a gente foi para a Tive. E agora, pessoal, a gente vai dar continuidade e mostrar um pouquinho aí da nossa agenda, né? Quando eu fiz essa agenda, eu falei, nossa, o pessoal vai achar que a gente está falando de matérias, né? Cursos da Unicamp, né? História, arquitetura. Mas, na verdade, é a história, né, dos 2 produtos, a arquitetura dos 2 produtos. E aí a gente vai falar um pouquinho de algumas coisas que talvez sejam as maiores diferenças, né? Que são as funcionalidades e a parte de licenciamento. E a gente vai falar um pouco de futuro. Né? Eu e o Marcelo, a gente está muito antenado na questão do futuro, talvez por a gente trabalhar numa empresa de cloud hoje, né? O Marcelo como diretor de tecnologia e eu como diretor de soluções, a gente está sempre indo para fora, né, para justamente trabalhar com os fabricantes e com fornecedores nas tecnologias do futuro, e a gente vai falar um pouco para onde está indo, principalmente a camada de banco de dados. Né? A gente está falando aqui de banco de dados relacional, especificamente. Né? Então, linhas e colunas. Mas a gente vai falar um pouquinho sobre outros produtos, outros players que estão crescendo, e a gente fala quem é o vencedor. Né? A gente colocou lá a foto do Mayweather, né, o McGregor. Eu acho que o SQL está mais para Mayweather, mas a gente vai... Vocês viram lá, né? Eu estou defendendo o SQL aqui, tá? O Marcelo vai defender o Oracle. E ele falou que ele começou com uma piada que ele não começou, né? Se tirar o meu mouse, eu não trabalho. Essa piada é velha, né, gente, de SQL.
Bem, falando um pouco de história, para quem não conhece, o SQL ele não é originalmente da Microsoft. Fala, nossa, o SQL não é da Microsoft. Não é. Né? Tem uma empresa chamada Sybase, que até hoje tem um produto, né? Vamos chamar de produto, né? De banco de dados. O Itaú, inclusive, usa Sybase, usa bastante Sybase. E em 1987, mais ou menos, a Microsoft queria incorporar um produto de banco de dados no seu portfólio. Né? E essa talvez seja uma das maiores diferenças entre SQL e Oracle. Tá? A Oracle é uma empresa que nasceu com banco de dados. A Microsoft é uma empresa que incorporou o banco de dados. É uma empresa multiprodutos. Eu trabalhei lá dentro e são times gigantescos de cada produto. Né? Você vai no prédio de SQL lá em Seattle, tem 300 pessoas trabalhando no desenvolvimento da SQL. Né? Então, realmente é um produto, hoje, muito parrudo. Mas nessa época, a Microsoft quis incorporar e comprou o direito de licenciamento do Sybase. Então, a Sybase fabricava, ou ela montou o produto SQL, e a Microsoft foi lá e comprou o direito de vender como Microsoft SQL Server. Né? Era o SQL 1.0. Em 89, 90, depois que eles lançaram a primeira versão, a Microsoft comprou o direito de ler o código do Sybase. Tu falou, não, agora eu quero ver, porque eu quero corrigir bug, né, eu quero dar suporte melhor. Então a Microsoft, né, o pessoal foi, né, costurando. Sabe como que é o Bill Gates, né, o cara, né, já viu uma forma de ter o produto para ele. E aí, obviamente, aconteceu uma ruptura muito grande, né, a partir de 93, com a entrada do Windows NT. Porque a Microsoft começou a ter uma tecnologia proprietária de sistema operacional, antes ela usava os OS 1 e 2, não que não fosse dela, mas o NT em si foi o grande divisor de águas para o mercado corporativo. E foi aí que ela falou, Sybase, vai lá para o seu canto, eu a partir de agora vou criar o meu próprio produto, que é o SQL Server. E aí saiu o SQL 4 e depois a evolução natural. Né? Talvez para os mais experientes aqui com SQL, lembram do 6, 6.5, talvez o 7, né? Que é até um pouco mais conhecido, e do 2000 para frente, obviamente, foi quando o mercado realmente adotou o SQL. Quando a gente for falar de arquitetura, vocês vão entender por que o SQL desponta hoje no Gartner como o melhor produto de banco de dados. Né? Já dando uma prévia aí. Eu não estou falando que é o melhor, mas o Gartner diz que é. E, obviamente, as versões foram evoluindo, né? Algumas funcionalidades foram sendo adicionadas. Mas de 2000 para 2005, eu acho que eu vou explicar a arquitetura, vocês vão entender por que o SQL, a partir de 2005, é muito bom. Bem, aí a gente tem, pessoal, tá errado ali o título, mas é a história do Oracle. E a gente vê a diferença. É que eu realmente queria ganhar, entendeu? Quase 10 anos antes, o Oracle já foi lançado em 1978. E é interessante que em 1984, o Oracle lançou uma coisa que o SQL só lançou em 2005, que é a leitura consistente. Então você vê que isso está intrínseco no Oracle, que é algo que eu diria que é um dos grandes diferenciais, pelo menos até certo tempo, e hoje o SQL já fornece isso, mas foi essa funcionalidade que fez o Oracle ser um dos bancos mais usados pelo mercado corporativo, que é a habilidade de ter leitura consistente. E daí a Oracle foi passando, a Oracle sempre foi focada em fazer banco de dados. Hoje a Oracle tem inúmeros produtos, mas o foco dela, o carro-chefe, sempre foi o banco de dados dela. E depois a Oracle continuou lançando produtos ali do Oracle 8i ali em 1999 para o 9i. A Oracle também fez algo surpreendente no mercado. Naquela época, não sei quem já trabalhava com SQL, quando você fazia uma query, quando você cria o where, você coloca a ordem das colunas, a das tabelas, né? Dependendo da ordem que você colocava, ele fazia um plano de execução. Isso era chamado de otimizador por regra. E daí naquela época, a Oracle fez algo que era incrível no mercado. Ele fez otimizador por custo, que daí baseado nas linhas que tinha naquela tabela, na distribuição dos dados, ele fazia um custo, custava X. E daí ele fazia um plano de execução diferente. Isso foi algo surpreendente no mercado. Depois o Oracle lançou algo também que não existia, que é o Oracle Hack, que também é algo que o SQL ainda não tem, que é o cluster ativo-ativo, e é algo realmente surpreendente, né? A habilidade de escrever em nós diferentes ao mesmo tempo. E por fim, a Oracle continuou. A gente agora tá desde ontem brigando, cara, disso aí, mas vamos lá. E em 2013, a Oracle lançou o Oracle 12c, é um Oracle muito diferente, tá? Ele tem um conceito de Cloudable Databases, que é um negócio de multi-tenant, é um negócio muito legal, mas infelizmente com esse mundo de cloud, eu diria que ele não está sendo muito bem usado, principalmente porque ele é muito caro. Mas se as empresas de cloud fornecessem esse produto para o end user, seria muito legal, porque ele tem um diferencial com as databases atuais. Ah, cara, não, louco, Felipe, que isso? Isso é a maior mentira que ele contou.
Na verdade, se Pelo você menos for 10 analisar- anos. Não, coitado, né? Tá ficando idoso, né? Porque tá perdendo tudo, né? Não, brincadeira. O Oracle, sem dúvida, foi o que eu falei, né? A Oracle, ela sempre focou em banco de dados, né? Inclusive, aqui tem nunca oficialmente lançado o Oracle 1 em 78. Né? O Guarani foi campeão nesse ano, inclusive, o Campeonato Brasileiro. Né? Mas nunca foi lançado, né? E aí, óbvio, a partir de 79, né? Eles começaram já a focar em RDBMS, né? Que é o Relational Database Management Services. Ou software, melhor dizendo. Então, ele já lançou um banco relacional em 79. A Microsoft lançou um banco relacional em 87, 88. Né? Então, realmente estava há 10 anos aí, pelo menos, né, na frente. E lembrando, mais uma vez, que a Microsoft foco é multiprodutos. Né? Hoje, se você for na Microsoft, você vai conhecer caras de muito bons SQL, caras de mensageria, Exchange, Skype for Business, aí você tem caras de Windows, etc. Né? A Oracle sempre foi muito com a Oracle, hoje tem outros produtos no portfólio. Né? Vamos falar um pouco de arquitetura. Aqui é um pouquinho mais, parece um pouquinho mais nessa parte, não, mais dentro do produto. Eu não espero nenhum conhecimento prévio, tá, disso. E, na verdade, isso é o que eu sempre falo, mesmo antes, quando eu trabalhava na Microsoft, a gente dava treinamento para clientes. Isso aqui, entender a arquitetura dos produtos, é o que diferencia, geralmente, você de conseguir fazer um troubleshooting ou realmente conhecer o produto profundamente, entender o porquê que ele está fazendo uma coisa de um jeito e não de outro. Eu coloquei até o SQL 2000 não se aplica. Por quê? Até o SQL Server 2000, a Microsoft, o time de desenvolvimento do SQL Server, ele usava, talvez para os desenvolvedores vai fazer um pouco mais sentido, as APIs, ou os conjuntos de funções, de programação mesmo, do próprio Windows. Então, quando alguém precisava pegar um dado, o SQL ele era responsável basicamente por ver essa requisição, agendar essa requisição para adquirir tempo de CPU, né, numa thread, e aí, com as próprias APIs do Windows, ele fazia acesso ao dado, trazia o dado para a memória e retornava para o usuário. Isso até o SQL Server 2000. Então, o time que desenvolvia o SQL era um time que conseguia desenvolver o Windows, qualquer outro serviço no Windows. Né? Porque eles usavam as APIs do Win32, 100%. Né? Todas as funções do Win32. A partir do SQL 2005, e aqui que é o grande visor de águas, e aí você vai começar a ver a Microsoft realmente batendo de frente com a Oracle, o time de desenvolvimento falou, mas espera aí, se a gente usa as APIs do Windows, a gente tem que fazer os caras aprender o Windows primeiro. Né? Por que a gente não cria um conjunto de APIs próprios? Vamos chamar isso de SQLOS, vai chamar SQL Operating System, né? O sistema operacional do SQL. Na verdade, não é um sistema operacional, ele é só um conjunto de APIs que abstrai a camada do sistema operacional. Então, quando um cara vem desenvolver para o time do SQL, ele não precisa saber qual API do Win32 faz escrita no disco, né? Faz conexão camada kernel, ele não precisa disso. Ele precisa saber o nome da função. Escreve no disco, né, por exemplo. Então, o SQLOS, ele criou um conjunto de APIs para que o SQL pudesse controlar a forma de fazer o seu trabalho. Então, vou dar um exemplo aqui muito clássico. Talvez nem todos conheçam, né, mas talvez no curso de Ciência da Computação fale até mais. Né? A arquitetura de processadores. Né? Então, a gente tem uma thread, né, que geralmente está vinculada a um processo, no caso do Windows, executável. E toda vez que ela precisa executar uma tarefa, então, sei lá, preciso fazer um cálculo na minha calculadora, né, um processo calc.exe. Aquilo é uma thread que adquire tempo de CPU e faz lá o cálculo, em memória. Qualquer serviço do Windows, ele é preemptivo. O que isso significa? Isso significa que a calculadora, o tempo que aquela thread vai ter de CPU, é o mesmo tempo que uma consulta do SQL, até o SQL 2000. Então, se uma consulta era muito grande, ela precisava de muito tempo de CPU, ela tinha que entrar, ficar um tempo determinado, que é geralmente determinado pelo clock da CPU, e dar espaço para a calculadora fazer um cálculo. Porque é um modelo preemptivo. Toda thread, sem exceção, independente do serviço, tem o mesmo CPU time. O SQL 2005, ele criou um modelo não preemptivo, que não existe na camada do sistema operacional. Por quê? Porque quando ele tem uma thread para executar, ele não manda todas de uma vez, ele fica segurando aqui, ó. Ele fala, não, essa thread aqui eu vou dar 1000 milissegundos. E aí ele joga para a CPU. Mas todas as outras queries, elas ficam lá aguardando. Então, o SQL ele conseguiu controlar internamente a forma como ele executa uma determinada consulta, uma determinada operação.
Por isso que a partir do SQL 2005, nasceu o que a gente chama de DMVs e DMFs, que são as Dynamic Management Functions e as Dynamic Management Views, que são formas estruturadas de eu ver o que está acontecendo no sistema operacional do SQL, por assim dizer. Né? E várias outras coisas. Então, o foco, para mim, é o SQLOS. Né? Isso aqui foi o divisor de águas. A gente, para complementar, também colocou um pouquinho da arquitetura do Oracle. Uma coisa que eu acho legal do Oracle é que desde 1990 a arquitetura é muito similar. Então, a Oracle adicionou produtos, ela adicionou features, mas a arquitetura em si, ela se manteve muito próxima. A gente pode dizer que um banco de dados Oracle, ele é constituído basicamente de 3 coisas, né? A gente diz que de estruturas de memória, então quem trabalha com Oracle sabe que a gente tem o SGA, que é onde ficam os dados, a gente tem também onde ficam os comandos, que é a shared pool. Então a gente tem essa área de memória, que ela é pré-alocada no servidor, então o Oracle vai lá e fala, ó, essa área é minha, essa é a SGA. O Oracle também tem processos assíncronos, que a gente chama de background process, então eles ficam rodando em paralelo. Então você escreveu alguma coisa em memória, assincronamente esse processo vai escrever depois aquilo no disco. Então você não sabe, mas o Oracle faz isso. E também os arquivos físicos, né? Que são os data files, control files. Tem alguns arquivos que são diferentes do SQL, né? Que um caso deles é o undo, que o Oracle, como eu falei para vocês, ali em 1984 lançou a consistência de leitura, e ele usa esse arquivo de undo para fazer isso, né? Então, a arquitetura é essa. Eu diria que no funcionamento, que a gente vai mostrar nas próximas slides, é muito parecido. Muito similar. É muito similar, mas a gente olha a arquitetura, pode parecer um pouco diferente, mas quando a gente olha em detalhes, o funcionamento é muito parecido. Na verdade, isso aqui é quase assim um workshop de diferenças, né, do Oracle SQL. Do ponto de vista da arquitetura, a arquitetura é bem similar. Né? Então, é importante entender que qualquer processo que está trabalhando um dado, ele está trabalhando em memória. Tá, então o SQL tem o buffer pool, que é uma área, uma região de memória que fica armazenada as páginas de dados. E o Oracle tem o SGA e o PGA. Né? O PGA é para o usuário, ou para o específico, né, por cada sessão. Isso. E o SGA é uma área comum, né, de acesso à memória. Então, algumas coisas o PGA armazena, outras coisas o SGA. O SQL não, o SQL é 100% no buffer pool. A partir do SQL 2012 teve algumas mudanças de memória, se alguém quiser estudar um pouco mais a fundo, o SQL 2012 teve mudanças na arquitetura de memória, mas no geral a arquitetura é bem similar. Tá? Inclusive a gente vai explicar agora o funcionamento. Isso aqui funciona para o Oracle ou para o SQL. Tá? A arquitetura de escrita. Todo banco relacional funciona idêntico. Né? Idêntico. Obviamente, se a gente falar de NoSQL é bem diferente, mas o SQL, assim como o Oracle, quando uma requisição para escrita, tá? Aqui eu estou falando de inserts, deletes, updates, ela basicamente insere em memória, sempre. Né? Mas memória não é persistente. Né? Se eu desligar minha máquina, eu vou perder todos os meus dados que estão em memória. Memória é volátil. Então eu preciso armazenar isso também num arquivo persistente. E é por isso que a SQL tem um arquivo chamado Transaction Log, né, que é o LDF. Né, você vê uma extensãozinha .ldf, é o arquivo de Transaction Log. Aquilo é um arquivo que basicamente está armazenando as transações que ocorreram há poucos segundos ou há poucos minutos atrás. Ele não é o arquivo que efetivamente os dados vão ficar lá para sempre. A gente tem o arquivo de dados, né, que é o MDF, e os NDF, são arquivos primários e secundários de dados. Eu acho que a maior diferença aqui do Oracle e da SQL, e o Marcelo pode falar o melhor, é o undo. Né? Porque o Transaction Log persiste o dado num disco, eventualmente acontece um processo, que a gente chama de checkpoint, no Oracle é o mesmo nome, que leva o dado que está em memória para o arquivo de dados. Muita gente às vezes faz curso de SQL, né? Ouve lá o instrutor falar, leva o dado, o Transaction Log para o arquivo de dados. Não tem como. Né? Não tem como transportar de disco para disco. Né? Tem que ir para a memória. Então o SQL tem uma área no buffer pool chamada log cache, que é onde ficam as transações em memória. Se o servidor não reiniciou, eventualmente o checkpoint vai passar e trazer de memória para o MDF. E aí, eventualmente, ele pode descartar do Transaction Log, seja através de um backup de Transaction Log, se o Recover Model for full, ou se tiver um Recover Model Simple, ele vai fazer lá um flush depois que ele confirmar que o dado ele foi para o disco de dados. O que o Marcelo vai falar agora do undo, eu acho que é a maior diferença. Só que o SQL também tem, né? Uma coisa similar. Não, é verdade. A diferença maior entre o Oracle e o SQL é o nome. No caso, o Oracle chama Redo. É verdade que os arquivos do Oracle eles são cíclicos. O Transaction Log é um grande arquivo. O Oracle pode ter vários. A gente pode configurar, multiplexar. Mas, no fundo, o Redo e o Transaction Log eles são muito similares. Né? Esses são arquivos, tanto o Oracle como o SQL, eles poderiam escrever só no arquivo de dados, mas seria muito lento.
Então, eles usam o redo, o transaction log, para aumentar a velocidade, a performance do banco em si. Um ponto importante, só desculpa cortando o Marcelo, esses arquivos, o transaction log e o redo, eles são arquivos sequenciais. Toda transação ela morre em sequência, por isso que é mais rápido. A inserção tem que ser rápida, né? A leitura depois a gente vai explicar um pouco. E um último ponto importante falar é que tanto o redo quanto o transaction log eles são usados para a segurança do banco de dados. Sim. Todo banco de dados respeita um padrão que a gente chama de ACID, né? Que é atomicidade, consistência, integridade e durabilidade. Não teria durabilidade do dado se eu não tivesse transaction log ou redo. Porque se o servidor cair, se reiniciar, obrigatoriamente o SQL e o Oracle eles têm que entrar nesses arquivos, no redo ou no transaction log, e refazer todas as transações que tiveram um commit. Isso acontece porque quando você dá um commit, é certeza que o Oracle e o SQL gravaram no redo ou no transaction, mas não é certeza que ele gravou no datafile. Porque o datafile é lento, então ele faz isso assincronamente, mas é certeza que ele gravou no redo. Por isso que ele é usado para fazer instance recovery. A database caiu, ele sobe, o dado não está no datafile, mas está lá no redo. Ele pega o redo e passa para o datafile. Alguém que trabalha com o SQL já viu o SQL iniciar e o banco ficar em, sei lá, em recovery? Alguém já viu? Exatamente nesse momento é que tem tanta transação no transaction log que precisa ser refeita que ele vai ficar em recovery. O primeiro status de todo banco de dados SQL Server quando ele inicia é o recovery. Eu tenho que ler o transaction log, mesmo que não tenha nada lá para eu refazer ou para fazer o rollback. E uma outra diferença do Oracle é que ele usa o undo para fazer a consistência. O SQL até consegue fazer, eu acho muito interessante, o Thiago vai mencionar, mas ele usa TempDB, o Oracle usa TempDB para outras funcionalidades, mas toda vez que ele gera um redo, o Oracle vai lá e também escreve no outro arquivo que é undo para permitir então essa consistência de leitura. Perfeito. Eu vou falar um pouco, o Oracle ele usa o undo para fazer o que o SQL Server faz no Isolation Level Snapshot. Então, como que funciona? Né? O Marcelo, cara, não fala leitura consistente. Assim, brincadeira, tô brincando com o Marcelo. É que leitura consistente, né, o SQL ele faz também, só que tem um detalhe, o Oracle ele não tem lock. Né? A pessoa fala, o Oracle não tem lock, né? O SQL é um lixo. Eu vou mostrar para vocês como que o SQL ele realmente também faz a mesma coisa. Tá? Leitura. Aqui a arquitetura de leitura é idêntica, tá? Tanto do SQL quanto do Oracle, quanto do MySQL, do Postgre, qualquer banco relacional. Leitura física e leitura lógica. Esses dois nomes só são para diferenciar, numa análise de performance, a leitura que está sendo feita para disco e a leitura que está sendo 100% em memória. Lembra que eu falei que todo dado, inevitavelmente, ele existe em memória. Então, o primeiro lugar que o SQL ou o Oracle vão buscar suas páginas de dados é em memória. Seja lá no PGA, no SGA do Oracle, seja no buffer pool do SQL. Se aquele dado não estiver lá, ele vai precisar chamar a gente chama de background task, né, ou uma tarefa, uma thread, fica background, para fazer um I/O. Falar, eu preciso desse dado, vai lá no disco e pega esse dado para mim e traz para a memória. Quando ele tem que fazer isso, quando ele tem que ir para o disco, a gente chama de leitura física. Tá? Então, o SQL tem um comando chamado setStatistics.io. Então, quando você está, por exemplo, debugando lá um código, vendo se ele está fazendo leitura física, ele vai te dar quantas leituras físicas ele fez e quantas leituras lógicas ele fez. Se tem 0 leituras físicas, 100% já está em memória. Se tem alguma leitura física, ele teve que buscar o dado no disco. E é por isso que a gente tem indexação, por isso que a indexação é tão importante. No momento que eu preciso buscar os dados que não estão em memória, a indexação ajuda eu não tocar tantas páginas, né? A eu fazer uma leitura muito grande do disco. Porque 70% de todo o processamento de banco de dados relacional é disco. Então, se a gente matar o problema que é disco, geralmente, a gente geralmente resolve o problema de performance. Eu diria que essa slide ela pode parecer boba, mas esse mundo do cloud é uma slide que o DBA mais tem que conhecer. Porque no mundo do cloud, talvez a gente não gaste mais tempo instalando um banco de dados, mas o DBA ele vai gastar tempo analisando a performance de um comando. E daí quando você tem um comando que precisa melhorar a performance, o que você vai olhar? Leituras físicas ou leituras lógicas? Como a leitura física, ele sempre busca primeiro em memória. Se não está lá, ele busca no disco e manda para a memória. Então, ou seja, sempre que ele faz uma leitura física, ele faz 2 lógicas. Então, o DBA sempre tem que olhar leituras lógicas. Porque pode ser também, que nem o Thiago mencionou, que se você olhar, está leituras físicas zeradas, porque está em cache. Daí você fala, aquele comando é bom, mas não é, ele está em cache. Então, quando a gente vai analisar a performance de um comando, nós temos que focar leituras lógicas, porque daí a gente vai conseguir encontrar realmente o comando ofensor. E eu diria que isso, nesse futuro de cloud, é uma das funções mais importantes que o DBA vai ter, analisar a performance de comandos.
Esse é um dos motivos porque quando você executa uma query uma primeira vez demora, sei lá, 2 minutos e depois demora 1 segundo, né? Você fala, nossa, eu melhorei o código, né? Não, na verdade, suas páginas estão em memória agora e é por isso que você não está um pouco mais rápido, né? Legal. Falando de isolamento, né? Locks, né? O Marcelo estava falando aqui, não, o Oracle faz leitura íntegra, não tem lock e tal. Na verdade, o lock para SQL existe por um motivo muito claro, né? Primeiro, o SQL tem um lock manager, né? O Oracle não tem, né? Vou dizer assim. O que é o lock manager? É o cara responsável por gerenciar locks. Mas, em primeiro lugar, por que o SQL precisa de lock? Porque o SQL ele faz leituras íntegras, sim, só que ele só faz de dados que não efetivamente estão sendo atualizados. Então, o SQL tem um padrão, a gente chama de isolation level, né? O nível de isolamento, de isolação, sei lá, em português seria nível de isolamento, que é o read committed. O que isso significa? Eu só vou ler dados que efetivamente foram escritos, foram atualizados. Se alguma transação estiver atualizando um dado naquela determinada tabela ou naquela determinada página, eu não vou ler aquele dado, né? Então, o Lock Manager ele existe por causa disso. Tá? Só que a SQL tem uma coisa muito legal, que é o Lock Escalation. Ou não. Depois eu vou falar do Snapshot. Né? O que é o Lock Escalation? Quando você tem, por exemplo, um dado só sendo atualizado, então vamos supor que eu fiz um update em uma página. Né? Tem um custo adquirir o lock. O Lock Manager é um processo como qualquer outro, é uma thread, ele tem um custo para aquilo. Agora, imagina eu ter que adquirir de 1000 páginas. São 1000 locks. Então, eu preciso de 1000 vezes o mesmo recurso. Se na minha tabela tem 1100 páginas, o SQL ele fala assim, olha, para que eu vou adquirir um lock de página em 1000 páginas? É mais fácil eu adquirir um lock exclusivo na tabela. É menos custoso. Né? Então, o Lock Escalation ele é justamente multigranular por causa disso. Ele ajuda o SQL a consumir menos recursos quando ele precisa de um lock. Aí o Marcelo fala, mas por que você precisa de lock, né, em primeiro lugar? Porque, mais uma vez, o padrão é read committed. Aí, tem algum desenvolvedor aqui? Tem alguém que desenvolve aqui? Tem. Então, esse aqui é para você. Ó. No lock. Né? O pessoal usa SQL, vou fazer um select e vou botar um no lock. Na verdade, quando você coloca um no lock, eu vou mostrar para vocês aqui, aí sim você está fazendo a leitura que o Marcelo fala, que é a leitura não íntegra. Né? E aqui tem que tomar cuidado, porque isso aqui pode atrapalhar a sua camada de negócios. Né? Não estou falando que você usa, tá? No lock, já estou preconceito, né, com o desenvolvedor. Então, a razão do no lock é o quê? Justamente porque o SQL, se um update, um insert ou um delete está acontecendo, o insert nem tanto, mas o update e o delete está acontecendo, ele não permite que ninguém mais leia naquela tabela. Porque ele permite que você leia páginas que não estão sendo modificadas. Mas se der um select asterisco na tabela, né, for ler a tabela toda, ele não vai permitir a leitura. Por quê? Porque ele está colocando um lock em recursos que você quer ler. Quando você coloca um no lock, você fala assim, não me importa se está comitado ou não. Manda para cá o registro. Eu vou mostrar um exemplo para vocês como isso poderia afetar o negócio. Tá? A gente vai fazer uma breve demo aqui. Só que o SQL ele tem suporte a outros níveis de isolamento, incluindo o snapshot, que é o padrão do Oracle. Então, o que é o snapshot, né? Assim como o Oracle? Quando você faz um update ou um delete, o SQL ele armazena a versão anterior do registro atualizado. Então, se eu tenho lá um departamento, a gente fala aqui engenharia, eu atualizei para financeiro, ele pega o engenharia, joga no TempDB, que no Oracle é o undo, né, para esse tipo de situação, joga no TempDB, e aí eu consigo ler a versão anterior. Então o SQL vai ler todas as páginas da minha tabela principal e aquelas que estão sendo modificadas, ou os registros que estão sendo modificados do TempDB. Exatamente o que o Oracle faz com o arquivo undo. Então, vamos lá, né? SQL, a partir do 2005, consegue, né, ter uma coisa similar do Oracle. Um ponto importante, interessante, o SQL tem uma feature chamada Always On, né, que é uma feature de alta disponibilidade, que você consegue ler das réplicas secundárias, ou seja, dos servidores que estão sendo réplicas, né, estão sendo os servidores secundários que estão recebendo os registros. Por padrão, quando você faz leitura ali, é sempre snapshot. Tá? É sempre snapshot nativamente. Depois de 20 anos, o SQL conseguiu fazer leitura consistente. Mas, enfim, brincadeira. O Oracle, eu diria que essa é uma das grandes diferenças do Oracle do SQL. O Oracle não possui um Lock Manager. Como assim? Então, o SQL, o Lock é um recurso custoso. Então, ele tem um gerenciador de locks, aquele gerenciador dá e tira os locks. O Oracle é diferente. O Oracle não trabalha com gerenciador de locks. Isso pode parecer um pouco estranho, mas o Oracle ele controla os locks a nível de bloco.
Então, você tem uma tabela, ela é composta de blocos ali no arquivo de dados, centenas de blocos, e quando ele precisa, e aquele bloco tem várias linhas dentro dele. Então, quando o Oracle precisa alocar uma linha, ele vai lá naquele bloco e escreve, eu estou locando a linha tal. Então, pelo controle de locks ficar dentro do bloco de dados, o lock não é um recurso que importa para o Oracle, não é muito custoso. Na verdade, é pouquíssimo custo do lock para o Oracle. Por isso, a gente não tem lock escalation. Então, você pode ter a tabela com locks de linhas em todas as linhas, que o Oracle nunca vai escalar aquilo. E esse problema do lock escalation, eu já fui muito tempo desenvolvedor, é um problema que eu enfrentava bastante. Às vezes tem uma aplicação, daí do nada ela começa a travar. Quando você vai ver, tem um lock escalation, travou a tabela, a aplicação parou, e seu chefe de manhã falou, por que o batch não rodou? Por causa do lock escalation. Isso é um problema que você não enfrenta no Oracle por causa da arquitetura dele. E também com relação ao isolation level, o Oracle por padrão, essa leitura consistência que o Thiago explicou. E eu acho que o pessoal de SQL, principalmente quando eu trabalhava lá no Itaú, a gente nunca usou essa funcionalidade do SQL, que eu acho muito legal, que ele meio que se iguala ao Oracle. Ainda acho o Oracle tem algumas features mais interessantes, mas ele fica muito próximo nessa questão do isolamento com o Oracle. E o Thiago vai demonstrar, é bem legal a demonstração. Eu vou demonstrar, se você puder só pôr o microfone aqui. Senta aí, põe não. Bem, na verdade, é uma demo bem simples, mas eu acho que é interessante mostrar. Vocês estão vendo aí? Tá vendo? Não, não tá. Show. Então, eu vou me conectar aqui numa instância, né, SQL. Estou usando o SQL 2016. E, basicamente, eu só quero demonstrar para vocês a diferença, né, de usar o no-lock, como que funciona essa questão do lock escalation, etc. Então, vamos supor que eu tenho um banco de dados aqui, que é o Adventure Works, né, que é um banco de teste que a Microsoft ela fornece, né, para laboratórios, etc. Então, toda transação, mesmo que seja implicitamente, ela começa com um begin transaction. Né? Por que eu vou começar explicitamente? Justamente para simular alguém está com o recurso sendo locado. Né? Então, se eu fizer aqui um update numa tabela, na Human Resources, né, que é recursos humanos, departamento, eu, por exemplo, der um set para teste GDG, desculpa, a coluna é name, e teste GDG, onde o meu ID do departamento seja igual a 1. Então, eu vou... Percebam que eu tenho uma seção aqui, né? São 64, significa que é um usuário, especificamente, né? Uma seção. Eu recebi uma outra seção que é 65. Então, são dois usuários concorrentes, e agora eu vou fazer um select na mesma tabela. Tá? Ali eu não comecei ainda, a mania de DBA, né? Eu já comecei com sys, né? Tipo, para ver metadado. Department. Então, olha só, departamento ID 1, engenharia. Tá? Então, eu estou basicamente alterando esse dado para teste GDG. O que eu quero mostrar é que eu comecei uma transação, mas eu não finalizei ela. Então, o usuário ele vai continuar locando esse determinado recurso. Então, olha só que interessante. A hora que eu tentar fazer essa leitura, eu estou em lock, basicamente. Né? Eu facilmente poderia mostrar para vocês aqui uma view do sistema que mostraria que eu estou esperando um recurso que é um lock. Estou esperando um lock sair daquela página, daquele recurso, para eu poder acessar. A query vai ficar executando aqui, tá? Até o momento em que esse cara aqui, por exemplo, fizer um rollback. Então, se eu fizer um rollback, significa, não cancelei minha transação. E aí, automaticamente, essa query ela já volta a funcionar. Eu vou novamente fazer isso, e agora eu quero mostrar para vocês o que o no-lock faz. Então, olha só, eu alterei de engenharia para teste GDG. Olha o que o no-lock faz. Teste GDG. Então, eu comecei a gerar um dado que pode estar certo, pode estar errado. Olha só, já gerei a query, o seu diretor pegou, viu o número financeiro, está certinho. O cara vem aqui e dá um rollback, não está mais certo. Então, você gerou um dado inconsistente, um dado errado. Né? Você está gerando o teste GDG, mas o cara cancelou. Então, no lock, esse é o problema. Tá? O que eu poderia fazer é o seguinte. Então, eu posso alterar... Opa, perdão, deixa eu cancelar isso aqui. Deixa eu dar um rollback. Eu posso simplesmente alterar na propriedade do meu banco de dados. Meu mouse deu uma travada aqui. Tá? Eu posso... isso não quer dizer que o Oracle é melhor. Tá? Eu posso vir com o meu botão direito aqui. Falou que se tirar o mouse não trabalha. Quando você compra o SQL Enterprise, você ganha o mouse com 5 botões direito.
E a gente pode alterar, por exemplo, no caso lá que o Oracle faz, e habilitar o Snapshot Isolation. Né? Então, quando eu habilito o Snapshot, basicamente estou falando, agora começa a trabalhar como o Oracle trabalha. Né? Então, olha só que interessante. Fazer a mesma transação, e agora eu não preciso fazer absolutamente nada. Eu vou até tirar o no-lock e vou fazer uma leitura, e não vai funcionar porque é uma demo. Né? Demo nunca funciona. Talvez eu tenha que abrir outra sessão. Vou dar um rollback aqui. Deixa eu dar fazer a mesma transação. É outra prova que o Oracle é melhor, isso não precisa fazer. Não funcionou, não. Boa. Vê se alterou mesmo. Eu vou ver se alterou, Às vezes não alterou. Isso não dá o set isolation na sessão. Senão eu vou dar na sessão, funciona. Na verdade, sim, mas quer ver, Aqui a Microsoft... Aqui, read committed snapshot. Esse que é o problema. Eu não alterei aqui. Até o SQL 2014 ele alterava automaticamente. Agora sim, eu tenho que fechar todas as sessões e fazer novamente. Bem, a gente tem poucos minutos, mas basicamente o que isso vai fazer ele vai fazer exatamente o que o Oracle faz. Então, toda vez que eu fizer uma leitura, eu vou... Deixa eu só fechar aqui, que ele está pedindo para fechar todas as sessões. Eu podia fazer isso também, né? É mais fácil. Olha lá, vários paus. Bem, eu não sei se a gente vai conseguir terminar a demo, mas pelo jeito alterou. Vamos só confirmar. Beleza, está alterado. Agora vamos tentar novamente. Tentar fazer aqui, e eu vou criar uma nova sessão aqui na Adventure Works. Beleza, eu estou vendo a sessão, eu estou vendo o engenharia, né? Então eu estou vendo o dado da versão anterior, eu não tive lock. Né? Então, basicamente, essa é o maior diferencial da SQL para o Oracle. Tá? E, obviamente, com a SQL 2005, a Microsoft implantou esse novo Isolation Level. Eu acho que a gente podia passar bem rapidinho, a gente está bem curto, acho que a gente deve ter uns 3, 4 minutos só, das features. Né? Mas assim, eu acho que é interessante só mencionar o que é diferente. Tanto o Oracle como a SQL tem a questão de cluster ativo passivo. Então, para você ter maior disponibilidade, você tem um cluster ativo e caiu para passivo. A diferença o Oracle tem um cluster ativo, que é o RAC. É um cluster, é muito caro essa funcionalidade, mas tem muitos clientes que usam. O Itaú tem um cluster, eu falei que eu trabalhei na Redcar, que era a máquina de transações, a gente passava 1.200 transações por segundo, e a gente tinha um cluster de 4 nós em São Paulo e um cluster de 4 nós em Campinas. Então, é uma feature interessante, é caro, mas só o Oracle hoje consegue disponibilizar isso. Tem o MySQL agora, tem o Group Replication, tem o galera do MySQL, eles têm algumas funcionalidades parecidas, mas nada se compara com o Oracle RAC. E até é importante falar do ponto de vista de produto Enterprise, né, o Features Enterprise. O Marcelo trabalhando na rede, eu falei que eu e o Marcelo a gente meio que cresceu juntos. Né? Todas as empresas a gente tinha uma relação. Quando eu trabalhava na Microsoft, eu prestei muito suporte para o Itaú. Né? E o Bankline ele roda em cima do SQL Server, né, do Itaú. São 7.000 transações por segundo. Então, e ele roda em cima do SQL. Tá, com a Always On. Então, mais uma vez, tem lá a Redcar, usa, né, as transações da maquininha no Oracle, o Enterprise. O Itaú ele usa o Bankline em cima do SQL. E tem outras features, né? Algumas coisas bacanas, a gente vai falar um pouco de licenciamento bem em breve, mas o SQL Standard já vem com várias features, né, de replicação, compressão de dados. O Enterprise ele vem com muito mais features, obviamente. O Oracle, acho que essa é a maior diferença, né, a gente vai falar um pouquinho, o custo de licenciamento é muito caro. Né, comparado com SQL. E aí, quando você quer uma feature, tipo Oracle RAC, particionamento de tabela, que já vem nativo no SQL Enterprise, você tem que comprar a parte, geralmente são alguns milhões. E o particionamento vem até no SQL Standard. E o Oracle, no Enterprise, você tem que pagar a parte. Então chega a ser um absurdo o Oracle até análise de performance, né? Tem o Performance Standing Pack, que é enfim, tudo isso é pago à parte. Então, hoje a Oracle está dificultando um pouco mais a adoção do Oracle pela questão do custo, né? Sempre dificultou. E a gente colocou aqui, licenciando um servidor 2 processadores octa-core. A gente vai mostrar o preço rapidinho. O Standard no SQL vai sair uns R$104 mil. O Enterprise, 400 mil. Aqui está a fonte, se vocês quiserem depois consultar. O Oracle Standard, ele é basicamente o SQL Enterprise, né? Um pouquinho mais caro ainda, e o Enterprise seria um pouco mais de R$1 milhão. E aí, obviamente, né,
A gente tem aqui o Larry Ellison. O Larry Ellison super feliz. Né? E só um ponto, que esse negócio do Enterprise, não dá nem para comparar com o Enterprise SQL no sentido que o Enterprise SQL já vem com particionamento, já vem com a replicação que ele vem. No caso do Oracle, você vai ter que comprar o Golden Gate. Se a gente fosse colocar todos esses custos, é mais ou menos R$20 mil, 25 por core para cada feature. Então, você ia gastar quase 2 milhões para ter todas as features que a SQL oferece. É claro, são bancos diferentes, o Oracle faz algumas coisas, a SQL outra, mas mesmo assim o Oracle é muito mais caro. Não compensa. Vamos lá, Gartner. 2014, Oracle na frente, 2015 a Microsoft na frente, 2016 Microsoft na frente. A gente circulou algo importante ali, ó. Quem está ali em quarto, né, que provavelmente em 2017 vai estar em terceiro, a Amazon. Né? Então, a Amazon tem o DynamoDB, tem o Aurora, tem o Redshift. A Amazon está despontando. Né? Em breve, a gente vai chegar próximo aí desses dois competidores. E só uma coisa antes de terminar que eu acho que é interessante. Se vocês notarem, em 2014 para 2015, a AWS não aparecia. Então, isso é a grande prova da importância da gente que trabalha com tecnologia estar antenado. Então, um player de 2014 para 2015, ele apareceu do nada como líder. Então, isso mostra a importância de cada um de nós. Eu trabalho com tecnologia, cara, eu tenho que estar antenado, eu tenho que acompanhar o mercado. Porque pode ser que ano que vem não tenha mais Oracle aí. Pode ser que tenha Aurora só. Então, se a gente quer continuar trabalhando com tecnologia, a gente tem que estar de olho no mercado, porque ele muda de um ano para o outro. Lembrando que o Gartner é só um órgão regulador. Né? Ele não quer dizer que não vai existir a tecnologia. Você vê o MongoDB nem está em 2016. Mas talvez ele seja muito menos utilizado. No caso é o MongoDB. Diminui muito a utilização. Exato, por causa do Cassandra, né, e outros produtos. Então, as mudanças na arquitetura da aplicação especificamente está fazendo com que os bancos relacionais eles percam tanto a importância. Né? Hoje você tem o NoSQL, eu conheço uma galera aqui, conversando aqui no corredor, que usa o Lambda, por exemplo, né, que não tem nada a ver com o NoSQL, mas é microserviço, é serverless. Né? O NoSQL mesmo, o MongoDB, poxa, na época da RINA a gente tinha cliente com Mongo, com Cassandra. Então, assim, uma galera está usando mesmo serviços ou de banco de dados ou plataformas de banco de dados que fogem do modelo tradicional. Né? Eu estava lendo um artigo sobre grafos, né? Banco de dados baseado em grafos. Então, assim, umas coisas muito, muito diferentes. E o objetivo são dois, tá? Performance e custo. Então, a Oracle, para mim, por exemplo, está tomando as decisões erradas por causa da questão do custo. A Microsoft já meio que abraçou, né, outros produtos. Né? Uma prova é que a Microsoft lançou o SQL para Linux. Quem imaginaria que ela faria isso? Ela fez, porque ela está de olho no mercado. E outros produtos, né? No Azure, por exemplo, tem o Cosmos DB, que é uma arquitetura distribuída de NoSQL. Então é importante entender que cloud talvez mude um pouco, né, o foco do DBA. Né? Vai ser um cara muito mais focado em arquitetura de solução e modelo de dados, às vezes, do que especificamente administrar o banco. Né? Eu, por exemplo, consigo contar aqui nas mãos, né? A quantidade de vezes que a gente precisa instalar o SQL, né? Com cloud você não precisa, tem toda a imagem pronta. Né? Quando você coloca se alguém já teve a oportunidade de trabalhar com a AWS, por exemplo, você coloca um banco no RDS, às vezes você fica meses sem ter que olhar para ele. Porque o mundo é diferente, a gente tem que olhar para a performance, o DBA vai continuar fazendo, mas instalação vai ser difícil. O futuro dos dois produtos, a Oracle claramente falou, eu gosto de voar solo, então, né, o Marcelo pode falar um pouco melhor, ele foi no Oracle Open World ano passado. O Larry Ellis, bem claro, né? Ele odeia todo mundo. Até a gente estava falando com um cara que está dando uma apresentação da Amazon, ele falou que a Oracle acabou de fazer uma mudança. Se você quiser usar a Oracle em qualquer nuvem que não seja dela, é o dobro do preço. Se você quiser usar a Oracle, você paga 50% na nuvem dela. Ou seja, ele quer que você use a nuvem dele, mas talvez isso vai ser difícil de acontecer. Lembrando que o Oracle, tanto no AWS quanto no Azure, o Enterprise é Bring Your Own License. Se você tiver licença, você pode usar lá. Na Microsoft é até um pouco pior, né? O Standard ela já não licencia. Ela fala, você traz sua licença e você se vira com licenciamento. Já a Microsoft, eu sou amigo de todo mundo, eu trabalhei lá, a galera é bem amigável mesmo. E é exatamente isso, né? A Microsoft tem apertado com dinheiro, multiprodutos, foco na nuvem, diferente da Oracle. A Oracle correu atrás agora da nuvem deles, mas também bem engessada. No Brasil, a gente, né, nativa especificamente, já perdeu projetos para a Oracle especificamente, porque os caras estão enfiando no preço mesmo, né, para tentar entrar no mercado, mas mais uma vez, eu acho que a Microsoft é o viés mais interessante. E agora a gente vai revelar o vencedor da luta, obviamente foi o Mayweather, né? Eu tinha falado. Eu coloquei SQL
porque foi eu que fiz o slide. Mas, na verdade, eu coloquei todos os produtos. Você não tinha percebido, Finança. Eu coloquei todos os produtos, porque cada aplicação tem uma necessidade diferente. Né? Eu não sou mais um cara, Microsoft fanboy, né? Que nem Apple e tal. Eu virei um cara multiplataforma. Eu acho que o foco é esse. Cada aplicação está nascendo de uma forma diferente. Os bancos NoSQL, Couch, Cassandra, Mongo estão disparando. Aí você olha os outros fabricantes de cloud, né, provedores de cloud estão entrando com bancos já gerenciados. Então, eu acho que todos eles, sem exceção, precisam estar no nosso... analisar o budget da empresa, as necessidades, para poder escolher o melhor banco. Pessoal, era isso. Viu? Obrigado por terem vindo. E se tiverem alguma dúvida, perguntem aí no corredor, porque a gente não tem tempo, né? Obrigado.